A Petrobras e a Embrapa firmaram uma parceria focada no desenvolvimento de produtos de baixo carbono, biocombustíveis, fertilizantes sustentáveis e novas tecnologias agrícolas estão no centro desse acordo, que promete não somente ampliar a oferta de insumos no mercado, mas também reduzir o impacto ambiental da produção agrícola. Para entender melhor os impactos dessa cooperação para o campo e a indústria, vamos conversar com o engenheiro agrônomo João Pedro Cuti Dias, especialista em práticas agrícolas sustentáveis. Seja bem-vindo. Doutor João, explica para a gente quais são as principais contribuições que a Embrapa ela pode oferecer na criação de protocolos agrícolas de baixo carbono e também como isso se relaciona diretamente com os objetivos da Petrobras nesta parceria. O mundo inteiro está num processo de procurar caminhos para fazer a descarbonização, ou seja, reduzir essas emissões de gases de efeito estufa, que hoje estão na faixa de 42 bilhões de toneladas. A Embrapa, ela tem centros regionais que pesquisam todas as culturas que tem no Brasil. E tem uma equipe técnica excepcional, muita gente com doutorado, com mestrado, capaz. Ela está junto aos produtores rurais de quase todo o Brasil. Ou seja, ela é um elemento extremamente importante nesse processo da descarbonização. Muitas vezes, as pesquisas não avançam por falta de recurso para custeio, viagem, combustível, coisas básicas que a Petrobras, nesse convênio, poderia alocar, ou seja, a Embrapa entra com o pessoal, entra com o salário, entra com a estrutura, e a Petrobras entra com recursos para você efetivar as pesquisas. Vamos pegar um exemplo, vocês no sul do Brasil, você tem o centro de trigo em Passo Fundo. Quantas culturas poderiam ser pesquisadas visando a produção de óleos para a produção de querosene verde, diesel verde, etc.? À medida que essas pesquisas estivessem sendo executadas, os produtores estariam conhecendo o processo. As empresas que produzem semente estariam se preparando para atender a demanda. Enfim, uma série de fatos ocorreriam a partir desse processo. A Petrobras, como tem centros de pesquisa de combustíveis espalhados pelo Brasil, junto com universidades, ou dela mesma, pegaria esses óleos e faria teste como eles vão funcionar na produção de um biocombustível. Por exemplo, querosene de aviação. Não é qualquer óleo que serve para fazer isso aí. Por quê? Porque o avião coloca 30 toneladas de querosene, voa a 6, 7, 8 quilômetros de altura, lá a temperatura vem para 10, 15, 20 graus negativo, esse combustível não pode entrar num processo de congelamento ou alguma coisa próxima disso. Então, a Petrobras faria esse trabalho. Ela procuraria verificar quais são os óleos que têm a melhor octanagem, que têm maior poder calorífico, etc. Então, há uma interação positiva entre as duas empresas. E também por questões regionais. No Nordeste do Brasil, nós temos alternativas que são locais. Macaúba, por exemplo, é uma excelente alternativa para produzir óleo vegetal. Teria que se pesquisar como é que se produz. Aí entra o centro mais próximo, sei lá, de Cruz das Almas, onde a Embrapa tem uma estrutura para pesquisar como é que se multiplica Macaúba, como é que se agiliza o processo, como é que pode fazer uma seleção visando uma uniformidade de produção, enfim, tem tantas coisas para serem resolvidas que a Embrapa, com certeza, com os técnicos dela, teria condições de fazer. Então, para o mundo e o Brasil se destacaria no cenário internacional por ser um dos países que tem maior chance de evoluir a produção de biocombustíveis, já que nós temos um bom know-how no etanol, no biodiesel, enfim, várias outras alternativas, nós já desenvolvemos esse processo. Agora precisamos ampliar isso, que nós precisamos de ter mais oportunidades, mais alternativas. E aí, esse casamento Embrapa e Petrobras teria tudo para dar certo em função dessas questões que comentei anteriormente. Certo. E doutor João, como o senhor enxerga a diversificação de culturas como a carinata e a macaúba? Elas podem ajudar na ampliação da matriz energética brasileira, na redução da dependência de culturas tradicionais, como a soja, por exemplo. A soja está definida já. Hoje, 90% do nosso biodiesel no Brasil é de óleo de soja. Só que não podemos ampliar muito também só no óleo de soja, porque esse é um alimento, e esse alimento poderia encarecer e complicar por questão de oferta, etc.
Nós temos alternativa para ocupar o espaço, a área de soja no Brasil, 45 milhões de hectares. Soma todas as áreas das culturas que se plantam posterior à soja, não dá pouco mais de 22, 24 mil hectares. Sobrariam 21 milhões de hectares que poderiam ser usados para plantar carinata, para plantar cranberry, plantar uma série de culturas. A bocaiúva, não, ela é uma planta perene, uma planta que vai demorar a produzir e tal. Bocaiúva ou macaúba, depende do lugar do Brasil, o nome dela varia, mas é a mesma planta. Então, o que acontece? Ela teria um espaço junto aos pequenos produtores, que eles poderiam usar essa planta, a bocaiúva, para coletar a semente e ter um setor que processaria essa semente, tiraria casca para fins energéticos, amêndoa para produzir óleo. Tudo, uma grande área de trabalho que a Embrapa poderia desenvolver, já que ela está na região, já que ela conhece, ela tem laboratórios, tem gente especializada, e aproveitar da melhor maneira possível. Outras culturas, por exemplo, hoje, o etanol de milho, não se perde nada. Tira-se o óleo do milho, se aproveita o amido, fermenta e tira o etanol, e o farelo que sobra é uma excelente fonte proteica, especialmente para bovinos. Então, não se perde nada. Nas outras culturas, é possível que faça isso. Ah, mas o cranberry, será que dá para fazer? Não sei. A Embrapa teria o trabalho de testar ele em ruminantes e não ruminantes, para ver se essa fonte, esse farelo tem um teor de proteína, se não tem nenhum problema de toxicidade, etc. Então, a amplitude do trabalho é muito grande, porque nós precisamos usar da melhor maneira possível isso e remunerar o produtor. Também, aí vem a questão das sementes, como é que se produz a semente, como é que se conserva essa semente, uma série de detalhes técnicos que a Embrapa podia fazer. Nesse pacote com a Petrobras, também tem a alternativa de outros fertilizantes. Por exemplo, nós temos muito resíduo de granja, seja suíno, seja de aves, que bem compostado, bem fermentado, enriquecido com micro-organismos, complementado com fosfato natural, com silicatos de potássio, produtos naturais, poderiam ser um excelente organomineral. Tem que desenvolver tecnologia? Tem. Se desenvolve tecnologia, trabalha-se nisso e é um subproduto desse trabalho do desenvolvimento de plantas, especialmente oleaginosas, para o processo de descarbonização e produção de querosene verde, diesel verde, são algo extremamente necessários para o planeta nesse momento. Certo. E a Petrobras, ela anunciou a retomada da produção de fertilizantes com foco na sustentabilidade. Quais são os desafios e também os benefícios que você enxerga nessa implementação de novas tecnologias para o desenvolvimento de fertilizantes de baixo impacto ambiental? Tudo tem que se mensurar, precisa desenvolver produtos e mensurar o efeito deles. Mas o efeito não é apenas na produção, a produção é um elemento extremamente importante. Mas o que ele faz no solo? Ele ativa a vida no solo? Essa ativação da vida no solo sequestra carbono? Dá para mensurar? Nós temos vários outros trabalhos que serão feitos em paralelo para remunerar o produtor. Já que se fala tanto em sequestro de carbono, a natureza faz isso há 200 milhões de anos que ela faz isso, com as grandes florestas que surgiram, as grandes plantas que surgiram, e isso virou carvão, virou petróleo, virou outros compostos ao longo dos milhões de anos. Porque hoje não se estudar a fundo isso? Se eu tenho um sistema radicular bastante agressivo das gramíneas, por exemplo, quanto ela está sequestrando de carbono? Quanto ela está liberando de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de que estavam no solo e não estavam disponíveis para a planta? Então, esse trabalho é muito grande e a Embrapa e a Petrobras têm condições de fazê-lo. Certo. Eu agradeço a participação, doutor João Pedro. Na próxima semana nos encontramos novamente. Obrigado, um bom trabalho. Igualmente.